Medita nesta palavra, Evangelho de Lucas, capítulo 17, o versículo 11. Eu quero falar sobre algumas referências desta palavra. Quem achou diz amém. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, os disse-lhes: Ide e mostrai aos sacerdotes. Ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava sã, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não havendo quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu quero que a igreja repete comigo nessa noite, a parte B, versículo 19: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Eterno Deus e glorioso Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Jesus querido, pela presença do Teu Espírito Santo aqui nesta noite. Te agradecemos, Jesus querido, por esta palavra que o Senhor falou conosco. Agora, Espírito Santo, que eu posso sentir nesta noite, Espírito Santo que paira sobre esta igreja, que tocou na vida deste irmão, na vida desta irmã, Espírito Santo que deu ânimo para este homem, para esta mulher nesta noite, tirar um tempo para ouvir a Tua palavra, Senhor, que nesta noite o Espírito Santo venha renovar, venha nos dar a interpretação desta palavra, Senhor, e nós queremos sair daqui mais uma vez, Jesus querido, saciados pelo poder da Tua palavra, que o Senhor continue manifestando em nosso meio. Se o Senhor quiser nesta noite, o Senhor possa curar, o Senhor possa renovar a Tua igreja, renovar os Teus filhos, batizar com Teu Espírito Santo, Senhor, mas tudo seja feito conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. Os irmãos, podeis assentar? Glorificando o nome do Senhor Jesus, amém? Irmão, nesta palavra nós vemos que Jesus, ele cura 10 leprosos. A Bíblia diz que de longe eles avistaram Jesus, eles pararam. Alguns historiadores da Bíblia Sagrada dizem que os leprosos, eles eram colocados em um lugar isolado para não ficar no meio da sociedade, para não ser contaminado. Presta aqui, pastor Cláudio. Aleluia. E a Bíblia diz que esses leprosos de longe avistaram Jesus e eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram dizendo: Senhor, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eu vejo nesta palavra, irmão, Jesus respondendo o clamor desses leprosos. Eu vejo também da mesma maneira o Senhor respondendo às nossas orações. Aquelas orações que você tem feito pelas madrugadas, aquelas orações que você tem feito pela sua família, pelos seus projetos. É esperar o momento certo que Deus vai agir na nossa vida. Só que eu vejo um contraste nesta palavra, baseando com a palavra de Naamã. Está registrado no livro dos Reis, 2 Reis, capítulo 5. Naamã também era um leproso. Às vezes algo acontece na nossa vida e nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Às vezes está acontecendo algo na nossa vida, é para nós adquirirmos experiência com o Espírito Santo. Porque o crente que ele não passa pela luta, o crente que ele não tem prova, não tem luta, tem alguma coisa diferente com ele. É um crente diferente. Eu ainda não vi na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, eu ainda não vi um servo do Senhor, um profeta, um discípulo que não passou por luta, por perseguição, por prova. Se ele não tem isso, tem alguma coisa diferente. Eu não vou dizer que tem a coisa errada, porque quem sou eu para julgar alguém, né, irmão? Quem somos nós para julgar os nossos semelhantes? Mas é uma pessoa, é um crente diferente, né, irmão Gil? Nós vemos na palavra que muitos pagaram com as suas próprias vidas por confessar o nome de Jesus, por professar o nome de Jesus.
E Naamã também tinha o mesmo problema. Naamã, a Bíblia diz que ele era um homem de conceito, um homem muito visto pela sociedade, ele era capitão do exército da Síria, e a Bíblia diz que por ele o Senhor dava livramento para os sírios, dava livramento para a Síria, mas Naamã tinha um problema, ele era leproso. E a Bíblia diz que na casa de Naamã tinha uma jovem, uma menina que estava lá aos cuidados da mulher de Naamã, que foi pega como escrava, prisioneira, e ficou como escrava na casa de Naamã. E a Bíblia diz que essa menina ficou sabendo que Naamã ia para poder, onde estava o profeta, em Samaria. E a Bíblia diz que ela falou: tomara que o meu Senhor esteja lá com o profeta Eliseu, que está em Samaria, ele restauraria, ele vai curar. E Naamã, a Bíblia diz que Naamã ficou sabendo, ele foi com esse objetivo para ser curado. Ele não foi com o objetivo para adorar a Deus, como o outro leproso que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 8. A Bíblia diz que ele primeiro ele adorou, mas Naamã foi num propósito diferente, ele foi para ser curado. Ele pegou até uma carta do rei, uma ordem do rei, para chegar lá e apresentar ao profeta. Mas as coisas de Deus não é do jeito que nós pensamos, as coisas de Deus não é do jeito que nós queremos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente tem que passar pela luta, primeiramente tem que passar pelo propósito de se aproximar do Senhor, propósito de adoração. E a Bíblia diz que Naamã chegou com seus carros, seus cavalos, de frente à casa do profeta Eliseu, e ele esperava que o profeta chegasse, ficasse de pé perante ele, invocasse o nome do Senhor, colocasse a mão na cabeça dele para ser curado, colocasse a mão na lepra, onde estava a enfermidade, para ser curado. Naamã pensava desta maneira, mas o trabalhar de Deus nós não entendemos, o trabalhar de Deus é só o Senhor que sabe. E a Bíblia diz que o profeta mandou um criado dele, um rapaz, falou: vai lá e disse para Naamã mergulhar 7 vezes no rio Jordão, que ele vai ficar curado da sua lepra, ele vai restaurar a sua carne. E a Bíblia diz que ele saiu indignado. Não é dessa maneira. Não tem um rio de Abné, Farpar, rios de Damasco, muito melhor do que todas as águas de Israel, e ele manda mergulhar no rio Jordão. Eu já ouvi alguém pregar, alguns historiadores dizer que a água do rio Jordão nessa época estava uma água turva, uma água suja. Então Naamã não quis se humilhar na presença do Senhor, e ele foi embora muito indignado. A Bíblia diz que ele foi embora indignado com aquela atitude do profeta, por ele ser uma pessoa da alta sociedade, de alto status, uma pessoa muito conhecida, um capitão do exército da Síria. Ele foi indignado. Mas quando o trabalhar de Deus é na nossa vida, irmão, quando Deus tem um plano na nossa vida, quando Deus tem algo para usar na sua vida, não há demônio que impeça, não há inimigo que impeça dos projetos de Deus acontecer na nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Saulo era um perseguidor do povo de Deus. Quando ele se converteu, os próprios discípulos ficaram com medo dele. E Jesus disse: olha, este para mim é um vaso escolhido. Aleluia. Quantos vasos escolhidos tem aqui nesta noite? Levante a sua mão, eu quero profetizar na sua vida nesta noite. Aleluia, que a bênção do Senhor nesta noite seja derramada sobre a sua casa. Aleluia, que as suas orações, aquele pensamento que você está no seu coração, aquele propósito que está no seu coração, Deus nesta noite, ainda hoje, através da sua fé, Ele pode te surpreender e você vai testificar que Deus é fiel na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Naamã, quando ia embora indignado, Deus mandou mais um propósito para a vida dele. Mandou um dos seus criados dizer para ele, chamando de pai até: pai, se porventura o profeta tivesse te dado uma coisa difícil para fazer, acaso o senhor não faria? Quanto mais mergulhar 7 vezes no Jordão. E aquilo tocou na mente, aquilo transformou a vida de Naamã, e ele foi mergulhar. A Bíblia diz que ele mergulhou 7 vezes e saiu do rio Jordão curado da sua lepra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aonde nós lemos nesta palavra, não saindo do contexto nesta noite, onde nós lemos nesta palavra, 10 leprosos viram Jesus de longe. Com certeza, irmãos, eu acredito que eles conheciam quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus fazia milagre. E de longe, eles nem quiseram chegar perto dos discípulos, onde estava Jesus, que com certeza os discípulos iam questionar, para que eles não chegassem perto deles. Mas a Bíblia diz que de longe eles gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aleluia. E Jesus, cheio de íntima compaixão daqueles leprosos, que clamaram ao Senhor, que clamou pela misericórdia. É como um pai
que recebe de um filho um clamor. Quando um filho clama ao pai: pai, eu estou com fome, pai, eu preciso disso, pai, eu quero isso, eu estou com vontade de comer isso, pai. E o pai dá um jeito ou de outro, pega emprestado para poder alimentar o filho. Aquilo dói o coração da gente, mas eu falo isso porque eu já senti isso no meu coração também. Um filho meu pedia algo para mim, e eu, em uma situação muito difícil, eu abaixava a cabeça assim, conversava em silêncio com Deus. E eu confesso para os irmãos que indignado também, por não poder dar aquilo para o meu filho. Assim também o Senhor Jesus olhou para aqueles leprosos que clamaram de longe: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aqueles leprosos e falou: vão, ide, aleluia, e mostre aos sacerdotes, para servir de testemunho. Aleluia, e pela fé aqueles leprosos fizeram meia volta e foram embora. A Bíblia diz que no momento em que eles estavam andando, eles estavam sendo curados. Aleluia. A tua caminhada, meu irmão, a tua caminhada, minha irmã, para a casa do Senhor, o propósito que você tem, a tua caminhada, o sacrifício que você tem feito para estar na presença do Senhor, aleluias. Deus reconhece, Deus tem algo para você nesta noite, aleluia. O teu propósito que você tem feito, às vezes mesmo sem coragem, mesmo desanimado, às vezes sem coragem, mas você está continuando caminhando. O Senhor reconhece que o propósito que você está fazendo, o esforço que você está fazendo, apesar da sua fé, ainda que não seja uma fé grande, ainda que seja pequena a sua fé, mas Deus reconhece, aleluia. E no momento certo, Deus vai te surpreender. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles leprosos foram uns 10 curados. Que maravilha, aleluia. Mas a Bíblia diz também que voltou, um só voltou, se alegrou. Acredito que os outros se alegraram também, mas não souberam reconhecer o que Deus fizeram por eles. A Bíblia diz que um só voltou para trás glorificando a Deus, gritando e glorificando a Deus com alegria no coração. E a Bíblia diz que ele colocou o rosto no pó, ajoelhou aos pés do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, irmão, quantas pessoas nos dias de hoje, não estou falando de qualquer pessoa não, de crente mesmo, de pessoas que servem a Deus, que têm o conhecimento da palavra do Senhor, recebe uma libertação, recebe algo de Deus, testifica Deus manifestando todos os dias, todas as manhãs na sua casa, na sua vida, e às vezes não sabemos reconhecer. Não sei se é por falta de conhecimento, se é por distrações, mas muitas das vezes nós não sabemos reconhecer o que Deus tem feito por nós. Aleluia. E no capítulo 17, no versículo 19, onde nós lemos aqui, Jesus dizendo: olha, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com certeza os outros 9 batiam no peito, dizendo que era israelita, dizendo que era judeu, dizendo que era servo do Senhor, dizendo que cumpria a lei de Moisés. Quando Jesus mandou aqueles discípulos, aqueles leprosos: vai dar testemunho, apresenta ao sacerdote e dá testemunho. Aleluia. Por que Jesus disse aquilo para dar testemunho aos sacerdotes? Porque nem mesmo os sacerdotes acreditavam em Jesus. Eram poucos os sacerdotes que acreditava que Jesus era o escolhido, que era o Filho de Deus, que veio para salvar o povo de Israel. Por isso Jesus mandou: vai lá testemunho, mostra para aqueles sacerdotes que foi Jesus, que foi Deus que fez isso em vocês. Aleluia. Aqueles que gostavam de cumprir a lei, o sacerdote que só acreditava na lei de Moisés, que queria cumprir a lei, que não conseguia cumprir a lei que Moisés determinou, não quiseram a graça, e Jesus veio para ser a graça para a salvação, e eles não quiseram. Eles queriam continuar naquele propósito, cumprir a lei de Moisés, que não tinha como cumprir. Aleluia. Quantas pessoas, ainda hoje, né, pastor Claudeci, tem muitas pessoas ainda, que ainda não aceita a graça do Senhor, quer cumprir a lei de Moisés, que Moisés determinou, quer cumprir aquela lei de Moisés, não quer aceitar a graça. Quando nós aceitamos automaticamente a lei de Moisés, não desfazendo a lei de Moisés, mas não querendo a graça do Senhor, pode ter certeza que não vai ter como, irmão, ter salvação. Ninguém nessa vida será condenado pelo pecado que cometeu. Aleluia. Não existe qualquer pecado, ninguém vai ser condenado ao inferno, como diz, ninguém vai ser condenado por causa do pecado que cometeu. Nós não vamos ser condenados pelo pecado que nós cometemos de maneira alguma. Aleluia. Mas sim, muitos vão perder a salvação por não querer a graça, não querer o perdão do Senhor, querer fazer do seu jeito.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor, a bondade do Senhor a cada dia possa nos alcançar, para que nós sejamos sempre dependentes da graça do Senhor, aleluia, para que a graça do Senhor nos lava dos nossos pecados, das nossas iniquidades, e nós continuaremos sempre testificando que nós somos salvos, mesmo diante dos pecados que cometemos, mas nós vamos ser salvos porque nós alcançamos a graça, aceitamos a graça do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O outro leproso que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a Bíblia diz que esse de longe ele viu Jesus, ele correu ao encontro de Jesus, ele não pediu para que Jesus curasse ele não, aleluia. Primeira coisa que ele fez, ele se ajoelhou, colocou o rosto no pó, primeiramente ele adorou, a Bíblia diz que ele adorou o Senhor, e falou para Jesus, olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aleluia. Ele estava disposto a aceitar até mesmo um não do Senhor. O Senhor Jesus olhou para aquele leproso e estava disposto a abençoar ele, curar ele. Mas ele viu naquele leproso também que se Jesus dissesse não para ele, ele continuaria adorando a Deus, que é Criador de todas as coisas. A nossa adoração, irmão, diante dos problemas, diante das situações que nós vivemos, e primeiro a nossa adoração é ela que nos sustenta, é ela que nos aproxima a cada vez do Senhor, é ela que nos aproxima até a Deus, é a nossa adoração, a nossa fé que nos aproxima à porta aberta da salvação. Amém? E a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele leproso, estendeu a mão sobre aquele leproso e falou, quero ser limpo. E a Bíblia diz que no mesmo instante ele foi curado da sua lepra. Amém? Quantos, né, irmão, nos dias de hoje, ainda nós presenciamos muitos leprosos ao nosso lado, ao nosso redor. Mas a lepra que está atingindo as pessoas hoje, a lepra que está matando as pessoas espiritualmente, eu posso dizer dessa maneira, é a lepra do vício, é a lepra da falta de fé, é a lepra da ignorância, é a lepra da inconcordância, é a lepra de não querer fazer nada de Deus, querer fazer nada para Deus. Mas em nome de Jesus, através desta palavra, a nossa família vai ser curada da lepra, em nome de Jesus, vai ser curada do vício, a lepra da falta de fé, a lepra da ignorância vai ser caída por terra através das nossas orações, amém? Só você que crê, se coloca de pé nessa noite, eu quero orar para encerrar a palavra nessa noite. Glória a Deus, aleluia, que esta palavra, irmão, nessa noite possa penetrar nos nossos corações, que nós possamos a cada dia testificar de que a lepra do pecado foi limpada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus estendeu a mão sobre a nossa lepra, que era a lepra do pecado. A lepra da incredulidade foi caída por terra, e nós temos a alegria hoje de dizer que nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Ora pela sua família. Senhor, nesta noite eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Te agradeço, Jesus querido, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Ah, Deus, nesta noite eu quero apresentar, Senhor, a minha família. Eu quero apresentar, Jesus querido, cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que estão aqui nesta noite, Senhor, que estão orando pela família, Senhor. Visita a nossa família nesta noite, Senhor, e joga por terra esta lepra que impede eles de estarem na tua presença. Estende as tuas mãos poderosas, Senhor, e toca, Senhor, em cada um dos nossos familiares, aqueles que estão leprosos, Senhor, leprosos nos vícios, na falta de fé, no desânimo, aqueles que estão caídos, Senhor, mas que eles sejam levantados hoje, Senhor, aleluia, assim como aquele leproso que voltou para trás, glorificando o teu nome, Senhor, porque recebeu um milagre das tuas mãos, Senhor, mas primeiramente que o Senhor coloque um espírito de adorador nos nossos corações, um conhecimento de adorador no coração de cada um, Senhor, porque através da nossa adoração, do nosso louvor, Senhor, nós possamos se aproximar do Senhor, e o milagre acontecer diante dos nossos olhos, Senhor, nos nossos familiares, e que eles venham ser testemunhos, Senhor, assim como nós estamos aqui nesta noite, aleluia, como testemunha de que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, continua falando conosco, Senhor, nos dando entendimento da tua palavra, Senhor, a oração de cada um dos teus filhos nesta noite pela família, Senhor, que elas possam chegar diante do teu trono de glória, Senhor, aleluia, e o Senhor possa responder segundo as necessidades, Senhor, de cada um dos teus servos e das tuas servas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém, Senhor Jesus.